Shabbat Shalom. Hoje eu estou aqui para falar a respeito do sacrifício de Yeshua, o seu significado, o que ele traz para nós com sua vivência aqui no mundo físico, né? O que ele trouxe que vai nos beneficiar justamente nessa época que nós estamos vivendo, que é a preparação para Rosh Hashanah, o dia de Rosh Hashanah e principalmente no dia de Yom Kippur. Então, no vídeo anterior que eu fiz sobre Rosh Hashanah, eu expliquei o porquê que existe o julgamento de Rosh Hashanah, a raiz daquele julgamento que foi o dia da criação do homem e o dia do primeiro julgamento do homem também, né? Também falei sobre a retificação do pecado de Adão, trazido pelos pais de Israel, que é Abraham Avino, trouxe a retificação, ensinando a nós como retificar o pecado de idolatria. Yitzhak Avinu nos ensinando como retificar o pecado de relações ilícitas, de assassinato, e Yaakov Avinu nos ensinando como retificar o pecado de relações ilícitas. Quando a gente vê, meus irmãos, essa fala de que Abraham trouxe essa retificação para o mundo, isso significa que ele nos mostrou, com o seu modo de viver, com suas atitudes e com suas escolhas, o caminho da retificação para a idolatria. E não que ele retirou a idolatria e o pecado da idolatria, e que ele retirou do mundo a sentença contra idólatras. Porque nós olhamos para os lados e vemos várias pessoas hoje praticando a idolatria. Contudo, a importância de Abraham Avinu ter feito essa techuvá nesse sentido, além de trabalhar a alma de Adão que existia nele, é para que nós aprendêssemos o caminho desta retificação. Assim também nós devemos encarar a vida e o sacrifício de Yeshua. Yeshua, ele foi profetizado por Isaías. Quando lemos no Tanar, Isaías 53, a gente encontra ali um servo sofredor. Vou ler parte do capítulo 53 aqui. E diz aqui, no capítulo 53, a partir do verso 4, diz assim: na verdade, eram os nossos sofrimentos que ele suportava, e as dores que o oprimiam, mas nós o considerávamos como aflito, golpeado e ferido por Deus. Ferido estava, porém, por nossas transgressões e oprimido por nossas iniquidades. Seu penar era para nosso benefício. Através das suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas sem pastor, nos desencaminhávamos, cada qual voltou para seu próprio caminho, e somente sobre ele fez Adonai recair a iniquidade de todos nós. Foi oprimido e afligido, mas calou-se e não pronunciou, como um cordeiro que é levado para a matança, e como ovelha que fica muda ante seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Todos nós conhecemos a história de Yeshua, que ele viveu 3 anos trazendo a Torá, a luz da Torá para todos, e no final daqueles 3 anos e meio de missão que ele teve, de pregar, de mostrar a Torá, de ensinar a Torá, de ser um rabino com alunos, né, com talmidim, ele se entregou para a morte, e o seu sangue justo serve para caparar, para cobertura de pecados. Nós podemos ler na Brita da Chá, em Yohanan, no capítulo 8, versículo 58, diz assim: e disse Yeshua, em verdade, vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só, o que significa tudo isso que Yeshua traz nesse momento? Nós sabemos que o homem, quando construído em corpo, foi chamado de Adam. Adam Arishon, quer dizer, Adam, o primeiro, né? O homem primeiro, primordial, que foi construído da Adamá, no mundo de Bereá. E esse homem, ele teve contato com uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, teve contato e trouxe para si a mistura desses dois mundos, verdade e mentira.
E para a retificação daquele pecado, encarnou-se a parte de sua alma Neshama, parte de sua alma Ruach e parte de sua alma Nefesh, para fazer a retificação de todo aquele drama que ocorreu no Gan Eden. Quem trouxe parte da Nefesh para retificar a idolatria foi Abraham Avinu, como eu falei já anteriormente. Yeshua aqui ele diz: antes que Abraham existisse, eu existia. Porque, na verdade, em hebraico, esse verbo existir, ser, ele não contém. Mas aqui a pessoa, na hora da tradução, utiliza para poder a gente ter uma compreensão. Mas o que Yeshua queria dizer é que ele já tinha sido criado no sentido de que ele estava, antes mesmo que Adam pecasse, já no mundo de Adam Kadmon, ou seja, a estrutura de alma de Yeshua já era existente. E isso é muito importante a gente saber, porque isso vai nos explicar por que o sangue de Yeshua serve para acaparar. Como eu falei, era necessário que se consertasse o erro do primeiro pecado. Só que nós sabemos que Abraham Avinu, ele teve pecado. Yitzhak Avinu também teve pecado. Yaakov Avinu também teve pecado. Eram homens kadosh? Sim. Eram homens justos diante do Eterno? Sim. Mas erraram. Como qualquer pessoa, qualquer ser humano pode errar. Então, depois de todo essa experiência de ter um ser humano normal, que erra, mas que acerta, de fazer o certo, aquilo que ia consertar esse tipo de pecado específico que foi cometido no Éden, o Eterno então envia uma alma pura para que os três aspectos do pecado ao mesmo tempo fossem corrigidos. E assim, essa alma pura e justa, corrigindo os três, nele mesmo pudesse ceder ali um sangue puro para cobrir os pecados, enquanto a terra não teria o templo sagrado. Porque o Eterno já sabia que depois que Yeshua falecesse, morresse e ressuscitasse, fosse ascenso aos céus, pouco tempo depois o templo seria destruído e as pessoas não teriam mais como fazer a caparota através dos animais. O plano do Eterno é para que nós não fiquemos sem uma cobertura, para que nós não fiquemos sem uma solução para este problema. Então, Yeshua vem. E Yeshua, ele primeiro, ele tem um embate com a própria serpente. Está escrito que ele, depois da sua imersão, ele foi para o deserto. E lá ele permaneceu por 40 dias e 40 noites. Isso tem um símbolo muito interessante, porque Moshe Rabbeinu, ele passou 3 fases de 40 dias e 40 noites para poder trazer a Torá para nós. E Yeshua faz uma fase. Nós sabemos que existem 4 mundos. Isso significa que Moshe se elevou 3 mundos e Yeshua foi até o último. Ou seja, Moshe saiu de Malhut, mundo de Asiá, mundo das ações. Ele subiu no mundo de Etzirá, que é as 6 sefirot de cima. Depois ele foi para o mundo de Beriá, para poder pegar a Torá, onde nós fomos criados, onde está a raiz da nossa alma. Yeshua ficou mais 40 dias para completar, de subir os mundos e foi para o mundo de Atzilut, onde está a mais alta das Sefirot, que é Keter. Inclusive, em Apocalipse, nós sabemos que na revelação que Yeshua dá para Yohanan, ele fala que no final, aquele que vencer vai ganhar Keter. Keter ali está traduzido como coroa, porque Keter em hebraico é coroa. Contudo, aquele Keter não é a coroa física, é um mundo de Keter, que vai ser o paraíso mais alto dos vencedores do final. E Yeshua não poderia entregar um lugar que ele não dominasse. Então, ele consegue dominar Keter. Por quê? Porque ele teve essa experiência de subir até lá, quando ele fez aquele jejum. E quando ele terminou aquele jejum, existe um diálogo dele com o próprio Satã. Do mesmo jeito que Adam Arishon
dialogou com a serpente, Havá dialogou com a serpente, Yeshua também fala com a serpente. Só que a diferença é que ele não dá ouvidos à serpente. Ele rebate a serpente com a palavra do Eterno, com as escrituras. E ele não faz a vontade da serpente. Então ele consegue fazer um ticum, um conserto de não dar ouvidos à serpente. Como Havá e Adão deram ouvidos à serpente, e Yeshua rebateu as palavras da serpente e fez com que a serpente se calasse. E uma das palavras que Yeshua fala com a serpente é que não deve se prostrar diante de ninguém que não seja o Eterno. Então, ele ali naquele momento, ele quebra também, ele quebra, não, ele conserta a idolatria praticada no Éden. Também Yeshua tem um momento fazendo a reparação do ticum da relação ilícita, né? Quando ele ensina a respeito de adultério, ele diz que se nós pensarmos, né? Se o homem pensar em uma mulher casada, ele já pecou com ela. Isso demonstra que Yeshua era muito cuidadoso com esse tipo de pecado. Ou seja, ele viveu uma vida libada nesse sentido de não pecar no adultério e nem em relações ilícitas. E a pregação dele era muito dura. Era até mais dura do que, na verdade, está escrito na Torá que não pode se deitar com uma mulher casada. E Yeshua disse, vocês nem em pensamento vocês não podem fazer isso, porque vocês estarão pecando, praticando o erro já. Por conta dos pensamentos também vai servir como um pecado. Ou seja, Yeshua faz ainda um endurecimento desse mandamento, fazendo um ticum, um conserto, né, dessa verota que foi praticada por Adam Arishon. Yeshua também, para consertar a questão do assassinato, nós sabemos que o exemplo de Yitzhak Avinu foi se entregar para a morte. Yeshua fez a mesma coisa. A diferença é que ele foi até o fim. Ele literalmente, ele cumpriu a Torá, olho por olho, dente por dente, alma por alma. Yeshua entregou sua vida inocente para fazer o conserto do assassinato de Adão. E por que Yeshua era a pessoa indicada para fazer isso? Porque o próprio Eterno fez uma profecia naquele momento de Rosh Hashanah, o primeiro Rosh Hashanah, ele disse que da mulher nasceria um homem. Ele não disse que do homem nasceria um homem, ele disse que da mulher nasceria um homem. E nós sabemos que a semente para fazer um filho fica dentro de um homem, não dentro de uma mulher. Mas o Eterno disse com sua boca que da mulher nasceria um homem que iria pisar na cabeça da serpente. Quem está escrito no texto bíblico que nasceu de uma mulher, sem antes essa mulher ter tido relações com um homem? Apenas Yeshua. Cumpriu-se essa profecia em Yeshua. Yeshua, ele foi gerado apenas pela força do vento, do Ruach, do movimento do Eterno, no ventre de Miriam. Miriam recebeu o movimento do Eterno em seu ventre. E por milagre do Eterno, nasceu essa criança chamada Yeshua, que nasceu para fazer essa missão de consertar o pecado do Éden. Só que, meus irmãos, nós temos que começar a ser mais adultos a pensar sobre isso. Será que depois que Yeshua fez o conserto da idolatria, conversando com a serpente, será que depois que Yeshua fez o conserto das relações ilícitas, implantando essa rigidez na lei do adultério, será que Yeshua fazendo o ticum do assassinato, morrendo no lugar do Bar-Abá, ele morreu no lugar do Bar-Abá. O Bar-Abá que ia morrer, ele morreu no lugar do Bar-Abá. Ele tomou o lugar do assassino. Ele fez o ticum do assassino, ele tomou o lugar do assassino. Será que depois que ele fez esses 3 concertos, saiu do mundo a energia do assassinato? Pense bem, vamos pensar com maturidade.
Será que depois do conserto que Yeshua fez, saiu do mundo a energia da idolatria? Será que depois do conserto que Yeshua fez, saiu do mundo o adultério, as relações ilícitas? Não. E o que significa isso? Significa que o trabalho do Eterno é com cada indivíduo. Yeshua é um exemplo. Na verdade, a vida que Yeshua viveu, o sacrifício que ele fez, é apenas para nós aprendermos como fazer esse mesmo tikkun. Porque o tikkun é responsabilidade individual de cada alma. Todos nós estávamos dentro de Adão. Se Yeshua viveu de uma forma plena na Torá, isso indica que se eu passar a viver de forma plena na Torá, eu também vou consertar esses pecados dentro de mim. Então, ele mesmo diz, quem quiser vir após mim, pegue o madeiro de tortura, que ali no português colocaram cruz, mas não existe isso de cruz. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Pegue a madeira de tortura, coloque nas costas e me siga. Nós sabemos que todos os talmid, todos os discípulos, todos os alunos de Yeshua morreram também praticamente da mesma forma que ele morreu. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos todos partir para a morte violenta. Não é isso. Contudo, a nossa alma, ela deve passar por uma mortificação. Como? Tirando dela os desejos da carne. O nosso corpo tem que passar por uma mortificação desta forma, andando pelo caminho estreito, como Yeshua nos ensinou, fazendo a vontade do Eterno, para podermos obter a redenção final. Yeshua é capaz, sim, ceder o seu sangue como capará, mas para que o sangue de Yeshua sirva de capará, de cobertura, é necessário que nós sigamos suas palavras. Se ele não nos conhece, como eu já expliquei no vídeo sobre Yeshua, ele não vai ceder seu sangue sobre nós. Para que nós tenhamos o sangue de Yeshua como acaparou no dia de Yom Kippur, porque os judeus tradicionais, eles utilizam uma galinha, um galo, mata a galinha para comer, ok? Mas ali naquela morte daquela galinha, eles fazem, né, um ritual sobre a cabeça, pedindo para que o Eterno, pela alma, né, que foi dispensada ali, leve o sofrimento, porque, irmãos, não tem para onde correr. Está escrito na Torá, alma por alma, olho por olho, dente por dente, você gostando, eu não gostando, não tem para onde correr. O julgamento é assim. Quando nós praticamos o mal, para que aquilo seja limpo, é necessário que haja uma correção. E a correção é através do sofrimento. Né? Nós, quando fomos criados lá nos mundos superiores, éramos uma alma só, como eu disse, todos dentro de um único ser. Mas o Eterno, ele queria e quis e quer filhos e não um filho só. Com isso, para que nós hoje sejamos várias identidades, o trabalho de Tikkun também foi multiplicado para todos, parte de nós. Cada um de nós temos uma responsabilidade. Então, essa maturidade no pensamento, porque se quando Abraham Avinu fez, conseguiu fazer o Tikkun para nos mostrar como fazer. Quando Isaac Avinu fez para nos mostrar como fazer. Quando Yaakov fez para nos mostrar como fazer. Quando Yeshua fez para nos mostrar como fazer. Tivesse resolvido de não haver mais esse tipo de situação no mundo, não existiria mais hoje pecado algum no mundo. Então não é assim que devemos encarar. Não é porque Yeshua morreu, seu sangue é justo e serve de capará, que hoje eu não preciso mais fazer nada além de acreditar que Yeshua pode me salvar. Porque, na verdade, quem vai te salvar e pode é o Eterno.
Yeshua, ele cede o seu sangue pela misericórdia do Eterno, que nos permitiu tê-lo entre nós por 33 anos e meio. Então, para que nós, no final de tudo, quando houver a redenção final, possamos também ser identidades diferentes, temos consciências diferentes, não sermos apenas uma criatura, mas várias pessoas, uma multidão. É necessário também que cada um de nós tome para si a responsabilidade do Tikkun. O sangue de Yeshua, por ter sido puro, sem pecado, e por ele ter conseguido fazer os 3 Tikkuns principais, serve como capará. Mas o sangue de Yeshua, ele não deve ser clamado para nada além da cobertura do pecado. Nós não devemos idolatrar de maneira nenhuma o sangue de Yeshua e nem o nome de Yeshua. O nome de Yeshua serve como um quinhão, né, de mérito para os pedidos ao Eterno. Já expliquei tudo isso. Nós sabemos que qualquer tzadik, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe Rabbeinu, Aharon, todos os tzadikim e tzadeket da Torá e do Tanar e da Brit Hadashah também têm méritos. E se nós pedirmos ao Eterno qualquer coisa em nome deles, também vamos receber. Então, não vamos idolatrar o nome de Yeshua, não vamos idolatrar o sangue de Yeshua, mas vamos utilizar da maneira correta esse momento de Rosh Hashanah, esse momento de Yom Kippur, é o momento correto de utilizarmos o sangue de Yeshua. Após fazermos o nosso trabalho, lembre-se, coloque nas suas costas a madeira de tortura individual sua. Faça o Tikkun da sua alma. E no final do seu trabalho, utilize do sangue de Yeshua para caparar. Assim é a maneira correta de utilizarmos do sacrifício do servo sofredor, que foi profetizado por Yeshayahu. Ele veio para cumprir a palavra do Eterno, que da mulher nasceria um homem, não Deus, que pisaria na cabeça da serpente. Ele venceu e ele fez um sacrifício perfeito. E nós também podemos vencer. Yeshua, ele falou com a sua boca: vocês poderão fazer coisas maiores do que eu. Nós sabemos, está escrito, que os discípulos de Yeshua, os Talmidim, eles com a sombra curavam as pessoas, passava e a sombra curava. Ou seja, Yeshua, ele não é alguém que pode ser um Deus encarnado. Ele é um ser humano que viveu de forma plena na Torá. E é normal, diante do Eterno, ver que isso pode ser possível, porque está escrito que tudo é possível para o que tem emuná. Ah, mas eu já passei 40 anos no pecado. Nasça hoje. Comece uma nova vida agora. De agora em diante, se espelhe na vida de Yeshua. Faça o seu Tikkun e utilize do sangue dele em Yom Kippur para conseguir o perdão do seu pecado. Porque, lembre-se, alma por alma. Alguém tem que morrer. Tem uma outra coisa muito importante de saber que Yeshua fez, além desses 3 Tikkun que eu contei. O Eterno o ressuscitou entre os mortos. De todas as pessoas que viveram na terra, o único que ressuscitou, que foi ressuscitado pelo Eterno e vive até hoje, sem morrer novamente, foi Yeshua. O que significa isso? Significa que a vida de Yeshua foi tão perfeita diante do Eterno que ele alcançou a redenção antes de todos nós. E isso dá direito a Yeshua de dizer lá em Apocalipse
que vai dar Keter para nós. Por quê? Porque ele já alcançou esse mundo de Keter com a sua com a sua ascensão, né? Ao ser ressuscitado pelo Eterno. Ele não esperou como nós estamos esperando o final dos tempos para ser ressuscitado. Ele já foi ressuscitado e está vivo. No corpo. Porque todo Sadiq está vivo. Abraão está vivo, Davi está vivo, mas eles estão vivos no corpo da alma de luz em cima, lá no paraíso. E Yeshua está no corpo, corpo de carne. Contudo, o corpo transformado, aquele que Adão tinha no início. Então, com isso, ele tem uma plenitude. Ele alcançou essa plenitude. Ele é Mashiach, ele é ungido do Eterno, escolhido pelo Eterno, para ter a capacidade de transmitir essa plenitude de suas ações. Ele viveu tudo que o ser humano tem que viver numa única vida. Yeshua não precisou voltar como todos nós. Ele veio uma vez, fez o tikkun perfeito e fez a sua e o Eterno lhe deu a redenção individual dele e o levou para as alturas, e ele está no ninho do pássaro nesse momento, em Keter, aguardando o momento de voltar a Malhut e redimir com a sua volta o povo de Israel, porque Yeshua, ele vem para Israel. Quem é Israel? Apenas os judeus de sangue? Apenas as pessoas que moram no país chamado Israel? Apenas as pessoas que nasceram lá nesse país? Não. Israel significa aquele que faz a vontade do Eterno, aquele que tem uma aliança com o Eterno. Qual é a aliança do Eterno? A Torá. A pessoa que recebe a Torá do Eterno, os mandamentos, os mitzvot, aquilo que o Eterno ordena e pratica como um filho que obedece a seu pai, se torna Israel e vai ser redimido, porque Israel será redimido. Israel viverá para sempre. Israel reinará junto com Mashiach no final desses 6.000 anos. É o que nós esperamos. Bendito seja o Eterno por nos dar a oportunidade de receber a sua Torá, a sua verdade. Amar o Eterno acima de tudo, meus irmãos, é saber que você é um privilegiado de ele te escolher. Não somos nós que escolhemos o Eterno. É o Eterno que nos escolhe. Ele fez isso de enviar essa alma pura dos mundos superiores para passar pelas dores nessa terra, para nos mostrar que essa dor, nos limpa. Todo o sofrimento que você passa aqui nessa terra, ele é um alívio que você vai ter no outro mundo, no Olam Amemet. Já falei um pouco aqui. Quando fechamos os olhos aqui, meus irmãos, é que você vai ver a realidade. Isso aqui é uma ilusão. Você olha e não vê praticamente nada. Você só vê os móveis de sua casa e seu rosto no espelho. Mas se você abrir os seus olhos espirituais, você vai encontrar miríades e miríades de criaturas de todos os tipos. Que o Eterno abra os nossos corações para compreender que a salvação vem dele. Esqueça, não vem de homem, não vem do ungido, não vem de ninguém a não ser o Eterno. O Eterno usa o ungido, o Eterno faz a sua vontade no ungido, e o ungido obedece. Quando Yeshua vai para o sacrifício dele, antes ele passa no jardim, no jardim Getsemane, lá ele chora, ora e pede ao Eterno que passe esse sacrifício, ou seja, que tire dele, que não faça com ele, porque ele teve revelação de todo o sofrimento, era muito grande. Logo em seguida, ele volta atrás e fala: que não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Pai. Entenda, é o Eterno.
o Eterno que faz todas as coisas. A vontade é do Eterno. E Yeshua tem mérito? Tem. Por quê? Porque ele se abaixou para servir o Eterno. Faça como Yeshua. Se abaixe. Faça, se humilhe. O que é humilhar? É se desfazer? É ser miserável? Não. Humilhar-se é entender que nós somos nada sem a luz do Eterno. E que nós necessitamos dela para tudo. Ou seja, sem o Eterno, nós não existimos. Por que iremos bater cabeça e teimar com quem nos fez? Eu estou, neste vídeo, novamente fazendo ticum de minha alma, pois eu falava com a minha boca que Yeshua salvava. A salvação vem do Eterno, através do modo de vida que Yeshua fez, das ações que ele praticou, através da servidão que ele prestou ao Eterno, da maneira que ele se comportou, de tudo que ele fez, através desta maneira que ele agiu, o Eterno traz para nós a redenção. Mas lembre-se, você precisa fazer o seu trabalho individual para ter direito de receber desse mérito. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom e lehitraut.